Olá, vamos voltar a falar sobre arquitetos ou grandes obras. Hoje vou falar sobre os 3 primeiros séculos da era depois de Cristo. Então, no primeiro século depois de Cristo, acredito que a principal e a maior obra que se tem conhecimento é o Coliseu. Inicialmente ele se chamava Anfiteatro Flaviano e não se sabe exatamente quem o projetou, mas isso não tira a importância dele para nós até hoje. Esse anfiteatro, o Coliseu, ele levou em torno de 8 anos para ser construído e teve início a sua construção em mais ou menos 72, no ano 72 e terminou em torno do ano 80. Existem algumas divergências se você procurar essa informação na internet, porque é difícil, naquela época não tinha selfie, não tinha Insta, não tinha Face, então as informações que tem não são precisas, mas se sabe que sim, ele foi construído no primeiro século depois de Cristo. Essa construção ela teve início durante enquanto o imperador era o Vespasiano, e ela teve término de construção no período onde o imperador era Tito. Se sabe que essa construção tem 48 metros de altura e a forma dela é elíptica, e ela tem em torno de 190 metros por 155 na sua forma. Cabiam de 50 a 80 mil espectadores. Para essa época era uma coisa absurda. E todos vocês já devem ter visto em algum filme Os Gladiadores, né? Lá eles ficavam. O que acontecia? Tinham essas arquibancadas, tinha um fosso abaixo da base e eles lutavam em cima disso, e os gladiadores, os animais, ficavam na parte inferior. Tem uma imagem que eu coloco aí que você pode ver sem a cobertura, a parte de baixo e a arquibancada. Qual a relevância disso para nós hoje? Se você parar para pensar que o Coliseu é elíptico, com uma grande arena no meio, nos remete, obviamente, aos nossos estádios de futebol, aos nossos estádios de esportes, por conta do formato, da possibilidade de visualização de qualquer um dos pontos para o centro da construção. Isso é extremamente relevante e foi replicado e é replicado até hoje. Infelizmente, o Coliseu, diante de toda a sua grandiosidade, ele sofreu vários golpes por terremotos e inúmeros saques que fizeram com que ele ficasse da forma que ele está hoje, mas ele ainda é muito visitado e a sua arquibancada, essa na época, ela era feita toda de mármore, então as pessoas sentavam no frio mesmo, e os seus acessos, pasmem, já eram feitos com rampas. Eu não sei se eles pensavam na questão da acessibilidade, mas se nós pararmos para pensar, era super atemporal, porque para chegar nas alas, para chegar nos setores do Coliseu, as pessoas faziam acesso por rampa, coisa que é feita até hoje nos nossos estádios de futebol. Então, chegamos no século II depois do início da era cristã, e a principal obra, e ainda é até hoje a obra mais antiga que permanece em pé na sua integridade, é o Panteão. Na verdade, o Panteão teve início a sua construção no ano 27 a.C. e teve o seu término em 14 depois de Cristo. Mas ela foi destruída por um grande incêndio e foi reconstruída durante o Império de Adriano, e essa reconstrução aconteceu entre 117 e 138 já da era cristã, ou seja, no século II. Qual a principal característica e o que a gente traz dessa obra até hoje? Qual a sua importância e relevância? No seu ponto principal, você consegue inserir uma esfera perfeita
com mais de 43 metros de diâmetro, ou seja, ela tem uma cúpula e é uma cúpula perfeita. O seu diâmetro na base é 43 e a sua altura é mais de 43 metros também. No topo dessa esfera tem um óculo, e esse óculo ele não é fechado, ele permite tanto a entrada de luz quanto a entrada de chuva, neve ou o que for, né? Já que essa obra está localizada em Roma. Ela possui um átrio na frente, né? E esse vestíbulo, vamos dizer assim, possui grandes colunas jônicas e dóricas e uma porta de acesso principal com nada mais nada menos que 7 metros de altura. Veja bem, para essa época, século II, era tudo muito rudimentar. Imagina a tecnologia que eles usaram primeiro para fazer uma porta com 7 metros de altura, que abria e fechava diariamente, e uma cúpula com esse tamanho e uma esfera perfeita. Como é que foi feito? Não existia concreto armado. Gente, concreto armado, ele veio aparecer, ele veio surgir, eu já falei isso numa outra dica, quando eu falei do Art Deco, que foi quando surgiram as primeiras obras em concreto armado. Então existia um concreto nessa época que ele era importante, eles fizeram as caixas, né, grandes caixotões, e foram empilhando eles e colocando, fazendo com que fizesse a forma redonda perfeita. Olha a complexidade disso. Em nenhum momento, já são mais de 2000 anos, isso foi replicado. Ninguém conseguiu replicar essa obra sem fazer uma cúpula que tivesse concreto armado. Isso é sensacional e se traz até hoje. O Panteão era chiquetérrimo, vamos dizer assim, porque no seu interior ele é todo revestido em granito cinza, mármore amarelo e mármore roxo. Ele funciona como uma igreja, funciona como uma capela. Durante muito tempo ele foi um templo politeísta e depois, né, a Igreja Católica veio, se apoderou do Panteão e transformou ele numa igreja católica. Talvez ainda aconteçam missas lá, eu não tenho certeza disso, mas também não vem ao caso, porque o que nos interessa é a construção do Panteão. Ok? Essa é a principal obra do século II. Chegamos no século III da era cristã. Bom, no século III, a principal obra que se tem referência é o Arco de Constantino, e este arco está ao lado do Coliseu de Roma. Você pode ver, os 3 primeiros séculos eu praticamente falei de Roma, né? Falei da Itália. Por quê? Porque ou a gente falava de Roma ou a gente falava da Grécia. E se você pesquisar, as obras mais importantes, ou as que se tornaram referência, ainda estão em Roma. As gregas aconteciam mais antes da era cristã. Mas eles voltam, fiquem aí, eles vão voltar, os gregos ainda voltam, vou falar sobre eles. Mas voltando para o Arco de Constantino. O Arco de Constantino foi construído mais ou menos no ano 312 depois de Cristo, durante uma crise econômica. Pasme, que naquela época já existia crise econômica. Então as construções não se tornaram tão suntuosas quanto no século II e quanto as que virão posteriormente. Por que ele foi construído? Ele foi construído em homenagem, né, à Batalha do Ponte Milvio. E ela ficou exatamente sobre a Via Triunfal. O que era essa Via Triunfal? É por onde passavam os generais e os imperadores nos seus desfiles. Então foi feito esse grande pórtico que possui nada mais nada menos que 21 metros de altura, quase 26 metros de largura. O seu arco principal, o pórtico principal, que está exatamente sobre a via, ele tem 11 metros e meio de altura e ele possui 2 arcos menores nas laterais
cada um com 7,4 metros de altura. Se você olhar nesse pote, você vai ver vários entalhes, várias incrustações. Isso é muito legal, porque cada um destes elementos fala sobre a era de Trajano, a era de Marco Aurélio, a era de Adriano e a própria era do Constantino. Então, tem uma referência histórica muito grande e ela é importante porque, assim, ó, se você parar para pensar o que isso trouxe para nós na atualidade, qual é a referência que isso nos traz? Todas as nossas cidades no Brasil tendem a ter pórticos de entrada com algum elemento que remeta às características daquela cidade que a pessoa está chegando. Isso não foi uma invenção de alguém hoje, isso foi uma invenção de 2000 anos atrás, gente. Então alguém lá, quem sabe aonde, disse assim, vou fazer uma marca que mostra, né, que aqui passam pessoas importantes, que aqui dá acesso a um palácio, que dá acesso ao Coliseu, né, ou seja lá onde for, e hoje a gente replica isso, ok? Voltarei daqui a um tempo com mais 3 séculos, né, até completar o primeiro milênio, e após isso, sim, aí a gente entra no século 20 e aí vai bombar, porque tem muita referência arquitetônica para todos nós, e é óbvio que a cultura vem de longo tempo e a gente precisa dela, certo? Até a próxima dica, aguardo por vocês, espero que tenha gostado destas 3 de hoje, e é por aí. Aqui no meu canal no YouTube, Luz de Cor, toda quarta-feira às 19 horas, uma dica completa para você. Inscreva-se, deixe o seu like e marque o sininho para receber a notificação da nova dica.